Realmente. Boa noite de novo, né? Aí é que fala do que o Bruno falou lá, novamente. Então, menor custo da inversão por unidade de capacidade instalada. No sentido de que o valor da inversão total cresce menos que proporcionalmente ao aumento da capacidade instalada. Até certo ponto, esse fenômeno reflete as economias obtidas na indústria de bens de capital produzir equipamentos de maior tamanho. Então, pelo que, assim, eu entendi aqui, você não pode nem ficar muito pouco, nem alto demais, nem 100%. O 100% vai te gerar custos maiores. Então, e nem muito pouco também, porque você aí vai ter equipamentos que vão, né, não compensa você fazer a produção para produzir aquela quantidade mínima, tá? Então, as deseconomias de escala podem surgir quando o tamanho da empresa seja tão grande que, em decorrência de excessiva centralização e criação de uma grande burocracia administrativa, se torna difícil dirigir a empresa de forma eficiente. E aqui, né, as deseconomias, né, o que vai desajustar, desestabilizar o tamanho de um projeto? Justamente quando ele cresce demais e você não consegue ter domínio da empresa, né? Então, são muitas questões administrativas e burocráticas, e a empresa é tão grande que não consegue ter, ter domínio do tamanho dela. Então, assim, uma empresa assim que eu posso. Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. Não sei se vocês tiveram problema, mas sempre tive problema com ela. Da Oi. A empresa é muito grande, né? Tem aí praticamente no país inteiro. Então, não tem uma administração, uma direção eficiente, né? Então, aí isso aí atrapalha. Então, você tem que aumentar, vamos supor, se você precisar abrir outras unidades, você pode até abrir, desde que você faça de forma coerente. Então, assim, o problema de tamanho de um projeto é basicamente um problema de economia de escala. E aí fala aqui que as figuras 2, 3, 4, 5 e 6 ilustram os efeitos da escala de produção nos custos de fabricação de alguns produtos químicos. A figura 7 ilustra o efeito da escala de produção no custo do setor da indústria química americana como um todo. Então, no gráfico foram consideradas 90 indústrias diferentes. Aqui, gente, o primeiro gráfico, né? Figura 2, soda cáustica, o processo de célula de mercúrio, efeito da escala de produção no custo de fabricação. Então, ele tem aqui custo de produção, que está em dólares, tá? Por unidade, versus a capacidade da fábrica, que é tonelada de cloro por dia. Então, a gente vê aqui que o custo de fabricação, ele decai, né, com a quantidade de tamanho da fábrica aqui. No caso aqui dessas 90 aí indústrias aí que foram analisadas, né? E aqui ácido sulfúrico, tá? Efeito da escala de produção nos custos de fabricação.
Então, a gente tem aqui a produção de ácido sulfúrico, custo de fabricação, né? Versus a quantidade produzida. De uma capacidade aí, você tem uma capacidade de 1.000 toneladas por ano. Então, aqui o efeito que você tem nesse estudo é que o custo de fabricação vai caindo, né? Até que uma certa parte não tem uma redução muito significativa. A gente tem aí que até mais ou menos 100, né? Cai bastante, né? O custo de fabricação. Depois continua uma queda, né? Mas aí é muito pouca. Aqui é de cimento também. Nós temos aí uma capacidade de 1.000 toneladas por ano. Então, a gente vai ter o custo de fabricação essa capacidade. Então, aí a gente vê também que há uma queda, né, no custo de fabricação. Embora a gente vê que aqui no custo do ácido sulfúrico, né, tem uma queda bem mais acentuada aqui no início, né, do que, por exemplo, do cimento. Aqui, gente, já é de ácido fosfórico, né, produção de ácido fosfórico, o processo via úmida integrado com a unidade de produção de ácido sulfúrico. Então, efeito da escala de produção nos custos de fabricação, a mesma coisa, a gente vai ter uma queda. Mas o que vocês observam? Quando a gente vai chegando numa capacidade, uma determinada né, quantidade, uma determinada capacidade, essa diminuição do custo unitário, ela não é tão significativa, tá? Vocês podem ver que a tendência, né, é diminuir, né, o valor, mas não tão significativo como no início, uma escala menor, né? Aqui também é o efeito da escala de produção nos custos de fabricação de fósforo alimentar. Novamente, né, a gente tem uma queda aí na produção, né, como é de observar no início, né, aqui até mais ou menos 55, a gente tem uma queda acentuada, e depois essa queda do custo, né, de fabricação, ela já não é tão significativa. E a figura 7, que é muito doida, né, que ela tem aqui variação dos preços com a capacidade de produção para a indústria química norte-americana, como um todo em 1948. Aí aqui nós temos. Aqui fica meio difícil da gente interpretar essa figura, né? Uma vez que ele não colocou aqui as escalas aqui, né? Né? Os eixos e não falou as linhas. Deixa eu ver aqui. Tem um P e tem um R, né? A gente não consegue ver, é meio difícil da gente interpretar isso aqui. Bom, esse aqui é falando justamente. Deixa eu voltar na figura. Então, essas figuras, através desse estudo, né, o que a gente pode perceber é que o valor do custo de fabricação não varia muito, mas, né, com a quantidade de produção, né, tem uma queda menor aí no início. E agora aqui a gente tem o tamanho e financiamento, que é outro método, tá? Então, o tamanho está também limitado pelas possibilidades financeiras da empresa ou dos empresários, dados que os maiores tamanhos implicam em maiores inversões de capital.
Esta limitação pode ser de menor importância quando o projeto pode ser realizado por etapas. E a perspectiva de reinversão dos lucros, ou ainda, quando há fácil acesso a empréstimos de bancos estatais e de desenvolvimento. Então, né, quanto maior a capacidade dos empresários de estar aplicando ali dinheiro naquele investimento, maior o tamanho, implica em um maior tamanho. Como também da facilidade de conseguir, por exemplo, empréstimos a juros baixos e etc. Aí a gente tem aqui outros fatores. Então, outros fatores restritivos seriam, letra A, limitação da disponibilidade de certos insumos, escassez de pessoal técnico de administração. Então, o tamanho, ele tem esses fatores restritivos. Não adianta eu querer também fazer uma empresa que tem uma grande produção, sendo que eu não tenho insumo disponível, né? E a escassez de pessoal técnico de administração. Também, você não ter o pessoal qualificado, também vai te interferir na quantidade aí produzida, né? Se você tem 10 funcionários e vamos supor aí a procura aumentou, você não vai conseguir produzir maior quantidade, né? Ou você vai montar empresa e tudo, mas às vezes você tinha até pretensão de ter um maior tamanho. Mas aí a limitação de pessoas, por exemplo, especializadas, que você teria para trabalhar, você não tem. Então, você é obrigada aí a pensar nesses fatores, tá? Então, para resolver o problema de tamanho, seria necessário, além da consideração dos fatores mencionados, conhecer os seguintes elementos: rentabilidade e os custos unitários. Então, o que vai envolver a rentabilidade? Custos totais, receitas totais e capital invertido. Então, requisitos de insumos e mão de obra, que são, aí a gente vai ter na questão dos custos totais, as receitas totais são quantidades procuradas e preços, e o capital invertido é o próprio capital. Agora, de custos unitários, a gente tem os custos totais, que pode ser fixo e variável, e número de unidades produzidas. Admitindo-se que tenham sido previstas variações na procura, é conveniente conhecer a vida útil do projeto e fazer estimativas para todo o período considerado. Aí aqui ele fala de uma possível aí, de um possível resumo, né, do problema e do tamanho. Então, as alternativas de tamanho entre as quais se podem escolher vão se reduzir à medida que se examinam questões relacionadas com a engenharia. As inversões, a localização e outras que incidem no projeto. A magnitude do mercado dará a primeira orientação, já que a procura pode ser tão pequena que só justifica a instalação mínima, eliminando-se inicialmente qualquer outra solução. Se o mercado é suficiente para admitir várias alternativas, muitas delas podem ficar eliminadas ao dividir a técnica e a localização. As alternativas que permanecem depois dessa primeira análise poderão ser examinadas conforme os critérios de avaliação citados. A decisão poderia ser adotada com base nesses coeficientes e outros fatores não quantificáveis. Só um minutinho, gente.
Pessoal, continuando aqui. Supondo que não haja fatores limitativos para o tamanho, que possam ser computados os coeficientes a várias escalas de produção, seria possível traçar curvas mostrando a variação desses coeficientes com o tamanho do projeto. Restaria resolver se o tamanho ótimo será aquele que proporciona a máxima lucratividade, rentabilidade, ou máximo quociente de vendas custos, ou ainda que permita o mínimo custo unitário de produção. Aí, né, a gente teria que escolher como que a gente procederia, né? Ou a gente teria a máxima lucratividade e rentabilidade, ou o máximo quociente de vendas custos, ou ainda que permita o mínimo custo unitário de produção. Como o tamanho é função de tais coeficientes, devido à variação dos custos a vários tamanhos, isto é, as economias de escala é necessário determinar previamente se o tamanho com o qual se obtém o custo unitário mínimo é o mesmo com aquele que se logre, né, uma máxima lucratividade e rentabilidade, ou um máximo quociente de vendas-custo. Então, ou seja, se a gente consegue casar todos esses fatores, né, que a gente tem um menor custo unitário, uma maior lucratividade, rentabilidade e o máximo quociente de vendas, né, aí a gente consegue né, minimizar esses transtornos causados, tá? Então, embora seja provável que na prática tal diferenciação desapareça em virtude das escalas realmente possíveis e demais fatores limitativos, conceitualmente, não há tal coincidência, salvo no referente ao custo unitário e coeficiente de vendas e custos. Entretanto, a escala que torna máximo o coeficiente de vendas, custos ou mínimo de custo unitário não é a mesma que proporciona o máximo lucro absoluto ou de rentabilidade. Então, aqui ele já vem falando, né, que não é, né, muito difícil a gente conseguir um maior, né, quociente de vendas, compras e menor custo unitário, obtendo maior rentabilidade. Em virtude dessas diferenças, poder-se-ia preparar um quadro com o seguinte, que mostra a influência do tamanho do projeto sobre o custo unitário, o lucro total e a rentabilidade. Deixa eu só ver aqui. Você poderia, por exemplo, para você, né, poder se decidir aí, montar um quadro como esse aqui, né, colocar o custo unitário, né, estipular um tamanho, né, o tamanho de produção, estipular o custo unitário, o lucro total e a rentabilidade, tá? Então, os valores do quadro poderão, por sua vez, serem levados a um gráfico para se observar nele a escala mais adequada. Se a escala ótima for diferente, conforme um ou outro coeficiente, a decisão dependerá do ponto de vista pelo qual se aborde o problema. Ao empresário privado, interessa, em essência, obter a máxima rentabilidade, ou lucros totais, máximos em relação ao capital próprio. O custo unitário mínimo preocupa-lhe mais em termos da posição competitiva. Do ponto de vista da comunidade em conjunto, interessa fundamentalmente produzir o bem ou o serviço ao menor custo por unidades. E se o preço de venda é o mesmo, a escala a qual se consegue isto é a mesma que leva ao máximo quociente de vendas-custos. Então, aqui é um problema grande, né? Porque né, a decisão do empresário é sempre ter rentabilidade, né? Mas, sendo igual, se ele te for utilizar aí 100% da capacidade dele, o custo unitário aumenta. Então, talvez isso daí não seja interessante para a competição, né? Competir com outros produtos. Então, por isso que tem que ver e estudar direitinho aí o problema do tamanho, escolher suas prioridades, né? E assim, por aí vai, tá?
Pessoal, terminou aqui o nosso... Falando aí sobre o tamanho. Então, já conseguiu falar tudo aí sobre o tamanho, tá? Então, aí, precisa ver assim, né? São questões em que tem que estudar e tudo, não dá para a gente casar tudo, né? Na oportunidade real, a gente não consegue casar todos os fatores, tá? Bom, pessoal, então, por hoje é só. Amanhã a gente tem avaliação, né? Vai disponibilizar que horas? Você já sabe? Avaliação? É. No horário da Ah, aula? acredito que até 19 horas já coloquei, Beleza. tá bom? Boa noite. Então tá, gente. Boa noite. Tchauzinho. Bom descanso. Tchauzinho, boa noite. Tchau.